essa coisa no meu calcanhar. Né? Então, essa deformação foi publicada nessa época, e aí começaram a estudar que diabo era isso. Nessa época, 1920 e pouco, a qualidade do sapato, da bota, era muito... A qualidade do couro era bom, mas o desenho e a moldagem do sapato era ruim. O sapato machucava muito o pé das pessoas. E aí, a pressão, o atrito na região do calcanho desenvolvem essa síndrome, desenvolve essa deformação. Às vezes, essa deformação, ela cresce tanto que o paciente fica com um sapato maior do que o outro. Ele tem que botar um sapato maior no pé que está acometido. Por quê? Porque senão ele não aguenta andar. A pressão do sapato incomoda muito. Vocês estão vendo aí na imagem da esquerda um raglude bastante volumoso. Agora, imagina essa pessoa usando o sapato que está no tamanho original do pé dessa pessoa. Então, vai comprimir muito, vai atritar muito naquela região. Então, esse processo de irritação, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar, que é o pior verbo do mundo. O verbo tentar me deixa muito incomodado, porque eu não posso garantir que eu vou trazer para ele 100% de resultado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar diminuir a hipersensibilidade dolorosa desse paciente com todos os recursos que eu dispuser. Tá? Agora, lembra, é uma deformação no osso. Eu não consigo diminuir a deformação. Eu vou fazer o meu possível para diminuir a hipersensibilidade com tudo aquilo que eu sei fazer. Tá? Então, 5, às vezes 6 rodinhas. Quando ele paciente, a dor é extremamente aguda. Como eu sou debochado, uma coisa extremamente aguda, normalmente ele vê Jesus. Né? Depois ele se agarra os pés. É menos pior. Por que é menos pior? Se você recomendar um sapato maior, o sapato maior vai ser nos 2 pés. Então não fica uma coisa muito difícil de administrar. Agora, quando você tem o raglude unilateral, às vezes ele vai ter que obrigatoriamente usar um sapato com um número maior do que o outro, ou então usar sapato confeccionado sob medida, que hoje é muito difícil. Hoje é muito complicado de você indicar de uma forma bastante perfeita. Então hoje a gente não dispõe mais desse sapateiro. Então o cara vai indo, o raglude vai se desenvolvendo. No dia que ele toma uma pancada, aí agora tá na moda ter acidente de bicicleta elétrica, tá na moda você ter queda de bicicleta na rua, e aí bate com o calcanhar no chão. No que bate com o calcanhar no chão, vem a dor aguda, e aí ele descobre que tem essa síndrome, que é um aumento do volume do osso. Tá? Ela se confunde com a tendinopatia de Aquiles e com a bursite retrocalcanear. Eu ensinei ontem como é que a gente faz essa diferença. A tendinopatia, você vai fazer um estímulo longitudinal, e a bursite retrocalcanear, você vai pinçar a bursa e vai fazer um movimento lateromedial médio-lateral. A deformidade de raglude, quando você toca, não precisa percutir com força. Quando você toca ali, ele já diz, aí. Porque o periósteo reclama, o periósteo é muito sensível, mas muito sensível mesmo. Então, como essa deformidade ela é muito dolorosa, e essa deformidade nós não vamos conseguir retroceder, a gente não vai conseguir diminuir essa deformação, o que nós vamos tentar fazer? A gente vai tentar diminuir essa hipersensibilidade. Como é que eu faço isso? O meu procedimento é um procedimento que houve, Vitor? Essa deformidade, o bisavô tem. Às vezes ele tem o raglude assintomático hereditário. Muitos da carreira, 200 e até 400 metros, eles aparecem no decorrer da sua evolução com a deformidade de raglude. Por quê? A músculo grande. E a gente sabe que os alongamentos depois são meio chatos. O atleta às vezes não tem paciência para fazer o programa de alongamento, que é para recuperar a elasticidade e diminuir a tensão na inserção. Aí o que acontece? Ele começa a sentir desconforto. E aí esse desconforto, ele começa a nos procurar. E o áudio Vê se foi. Já foi? Então vamos voltar lá. O atleta. O atleta que está naquela época de fim de treinamento para entrar na época da competição, onde o treinamento é mais vigoroso. Às vezes o atleta ele tem momentos que não tem paciência para fazer o programa de alongamento que recupera a elasticidade dos tecidos, diminui a tensão em cima do tendão de calcanho e vai chegar na inserção no osso do calcanho. Então, o overtraining e o overuse pode ser um elemento desenvolvedor do sintoma doloroso. Então, muitas vezes, o atleta precisa reprogramar o seu programa de alongamento. Tem que fazer alongamento, tem que alongar. Um exame de imagem que vai me dizer e vai confirmar se realmente é raglude ou esporão de calcanho é essa linha paralela de Pitt, que vai me dizer, que vai me confirmar o diagnóstico. Então, é muito importante o raio-x em perfil do osso do calcanho. Quando você fizer o pedido do exame, você vai fazer um raio-x em perfil do retropé. Tá? Raio-x em perfil do retropé. Gerenciamento do tratamento, alongamento de toda a cadeia posterior, orientação de calçado macio que dê bastante estabilidade ao pé. Então, na maioria das vezes, quem é o calçado macio? É o calçado do esporte. Eu prefiro muito o ASICS. Ele é um calçado esportivo que me dá muita estabilidade e que dá muita maciez na região do calcanho. O que eu vou fazer é muita fricção, muita escovação e bandagem elástica. Aí entra a bandagem elástica. Se for necessário, palmilha proprioceptiva. Palmilha proprioceptiva, normalmente eu recomendo um aluno que tenha bastante experiência no Paraná, aonde eu tenho. Então eu lamento, gostaria de mandar para ele lá, mas todo paciente necessita da palmilha mostrando, então não precisa mostrar de novo. A técnica de energia muscular vai corrigir a hiperprogramação da cadeia muscular.
Então, 6 vezes, 6 segundos, 3 vezes por dia, estica a perna, tenta carimbar o calcanhar no teto, isso vai fazer uma inibição recíproca. O resultado desse alongamento é quase que 100% garantido. Antes de dormir, ele vai fazer um alongamento da cadeia lateral. Ontem eu mostrei um outro alongamento que é da cadeia anterior, porque o tibial anterior trabalha muito naquele exercício de energia muscular. Mas no caso do Haglund, a gente precisa fazer também da cadeia lateral. Então, orientação do calçado. Eu tenho muita experiência clínica com o ASICS. Está chegando nesse momento, eu tenho experiência clínica, meu trabalho, ela não muda a mecânica do pé, ela não muda nada, mas ela vai fazer com que, tem alguém dizendo que está sem áudio. Tá perfeito? Ela vai dar continuidade à minha fricção. A minha fricção tem como objetivo diminuir a hipersensibilidade. Então eu vou usar a crochetagem e vou usar a escovação que eu vou mostrar já já aqui. E em seguida eu coloco a bandagem, a pessoa calça o tênis ASICS, que vai dar estabilidade e orientação, e é macio. Ele não vai friccionar em cima da onde dói. E aí a gente começa a tentar recuperar essa hipersensibilidade. Tá? A palmilha, às vezes, eu recomendo ou não, de acordo com o aspecto do pé, de acordo com a pisada que eu vejo ali na hora, porque o objetivo dessa palmilha vai ser corrigir o eixo da pisada. Tá? Então, vamos lá, vamos mostrar o procedimento no pé ali. O eixo é um que tem entre participante de tendão de calcânio. E nossa modelo aqui não tem Haglund. Ela não tem Haglund. Então, o diagnóstico diferencial entre tendinite de tendão de calcânio, eu pergunto, isso aqui te incomoda? Ela vai dizer não, mas ela diz que dói aqui. Isso aqui te incomoda? Não, não tem bursite retrocalcanear. Pode até ser que venha um processo inflamatório subindo. Se isso acontecer, tá arriscado a gente ter até que engessar esse pé, mas aí é um caso gravíssimo e raríssimo chegar a esse ponto. Então, no osso do calcânio, eu vou friccionar bastante. Lembra, ontem quando eu mostrei para a fascite plantar, a fricção era um arrasto subdermal. Então, eu deslizava o tecido. Agora, a minha fricção é muito mais superficial. É uma varredura superficial, porque o meu objetivo aqui é diferente, diminuir a hipersensibilidade. Então, eu vou raspar bastante. Quando eu digo raspar bastante, eu sugiro 60 repetições. Borda lateral da espátula do gancho, o meu dedo vai estar aqui, porque eu preciso da anatomia palpatória para eu não fugir do osso do calcânio, senão eu vou parar num lugar que não interessa. Então, a minha mão orienta o gancho para que não haja erro. Depois que eu raspei bastante a superfície do osso do calcânio, eu vou partir para um segundo procedimento, que é mais superficial ainda, que é a técnica de escovação da Goodleave. Então, raspei bastante aqui o osso do calcânio. Eu vou usar a escova da Goodleave. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer dorsiflexão, que é para estirar os tecidos, e aí eu vou fazer um movimento que chama-se de mata-borrão, não é da geração de vocês, é um movimento arredondado. São 60 fricções na longitudinal, suave, devagar, não tem pressa, não é para esfregar, eu não estou tentando limpar um sapato, eu estou fazendo uma estimulação, que vai levar a uma diminuição da hipersensibilidade. Tá. Essa escova é uma escova que a Goodleave recomenda. A Goodleave é uma francesa que criou toda uma metodologia de tratamento, que não vem ao caso aqui eu demorar. Ela descobriu que o estímulo que a crina de cavalo oferece é o estímulo que o sistema nervoso central entende como um estímulo que vai diminuir a hipersensibilidade. Então, essa maciez da crina do cavalo é o que é de importante para fazer essa escovação. Não adianta fazer isso com de banheiro Condor ou qualquer outro, às vezes eu vejo fazendo com esponja. Não faça isso, tá? Porque não dá bom resultado. Então, eu faço a dorsiflexão e vou escovar na longitudinal, 60 repetições. Em seguida, eu parto para 60 fricções na perpendicular. Eu estava na longitudinal, agora eu estou na perpendicular. Na perpendicular. E depois, em seguida, 60 repetições em outra perpendicular. Esses são os procedimentos que mais oferecem resultado. Analgesia com TENS, a gente tentou muitas vezes e não teve bom resultado. Tá? A gente aplicou os TENS de melhor fabricação, de melhor qualidade, de maior confiança, o da Globo, e não deu grandes resultados. Em seguida, eu tenho que produzir um estímulo de continuidade que vai ser feito com o kinesiotape. A gente vai botar o kinesiotape para o paciente que ele for embora. Tá? Então, eu vou usar uma tira pré-cortada de 20 centímetros e uma tira pré-cortada de 15 centímetros na perpendicular. Eu vou pedir à minha paciente para fazer dorsiflexão máxima. E aqui eu coloco com bastante tensão, porque eu preciso, relaxa, dessa pressão negativa que o kinesiotape produz. Fricciona bastante, que é para ativar a cola. E vou colar uma segunda tira na perpendicular. Vou pedir de novo para a paciente fazer dorsiflexão, fica aí, não sai daí, com bastante tensão, porque a convolução que ele faz é que me produz a pressão negativa nessa região, que vai manter o efeito que eu estou tentando. Lembra que eu estou falando o verbo tentar. É um verbo ruim, porque a gente não sabe se vai conseguir. A gente consegue algum resultado, mas nem sempre consegue resultados maravilhosos. Aí o calçado, a gente tem que ensinar ele a amarrar o calçado para não ficar apertando o osso do calcânio. Alguns pacientes vão claudicar.
Claudicar quer dizer mancar. É normal, é aceitável, ele precisa fazer isso para diminuir o tempo de permanência do estímulo doloroso. Então, deixa o paciente mancar, porque ele precisa disso, senão ele está fazendo estímulo em cima de estímulo. Antigamente, havia uma mania, o paciente não pode mancar, e aí a recuperação não avançava, porque a claudicação diminui o tempo de permanência da carga em cima do tecido lesado. Então, essa é a proposta da gente. A gente raspa com gancho, escova e depois coloca a bandagem. E recomenda um calçado macio que não faça atrito, não faça estímulo com o osso do calcânio.